A revisão criminal, pessoal, ela está localizada no Código de Processo Penal, nos artigos 621 e seguintes. 621 e seguintes, né? E se vocês forem ver, ele está no título de que trata dos recursos. Esse título dos recursos, né, que começa lá no artigo bem anterior, né, ali o artigo 574, começa a tratar de recursos, e ele vai se estendendo, tem o primeiro capítulo, depois vem o segundo capítulo, aí começa a falar dos recursos em espécie, artigo 581 a gente tem o rese, depois o artigo 593 a gente tem a apelação, e assim vai seguindo, né? E quando chega no artigo 621, no meio dos recursos, a gente vai encontrar a revisão criminal. Por isso, para os mais antigos, os doutrinadores mais tradicionais, eles diziam, hoje já é um assunto pacificado, mas se dizia muito no passado, que a revisão criminal era um recurso. Porque, afinal de contas, o legislador tratou como se fosse um recurso, tendo em vista, colocou lá no artigo 621, no meio dos recursos, a revisão criminal. E mais à frente, diga-se, também colocou o HC, né? A gente vai encontrar nos artigos 647 e seguintes o habeas corpus, né? Também no título de que trata dos recursos, e muitos entendiam que o HC também era um recurso por estar no meio dos recursos. Mas, como eu disse, hoje em dia o pensamento nesse sentido é diferente, porque se entende que, embora previstos ali no título de que trata dos recursos, tanto a revisão criminal, que é o objeto do nosso estudo de hoje, quanto o habeas corpus, não são recursos, e sim ações de impugnação, né? Ações de impugnação. Ações individuais, promovem uma nova relação jurídica. Claro que se vai discutir sobre um processo. Quando você entra com uma revisão, é para revisar um determinado processo. Quando você entra com HC, você está entrando com HC incomodado com algum assunto que ocorreu ali em um processo. Mas é a parte. Nós temos ali uma nova relação jurídica, um novo processo. Se estivéssemos falando de um processo físico, nós teríamos ali uma nova capa, uma nova numeração, um novo número, um outro órgão que julgaria. É completamente diferente, é uma ação, efetivamente, uma ação individual. Tá certo? Então, uma ação de impugnação ou uma ação impugnativa, essa é a natureza jurídica da revisão criminal. Bom, para que nós possamos ingressar com uma revisão criminal, a condição sine qua non, que inclusive precisa ser demonstrado, precisa ser provado logo na petição inicial, é o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Só haverá revisão criminal quando nós tivermos o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Não importa a natureza dessa sentença condenatória. Pode ser uma sentença condenatória da vara criminal, pode ser uma sentença condenatória dos tribunais, sim, que nós temos ali, por exemplo, a competência pela prerrogativa da função, né? Então muitas pessoas são julgadas nos tribunais, pode ser do tribunal do júri, né? Em se tratando de uma sentença condenatória transitada em julgado, poderemos ter a revisão criminal. Discute-se, e alguns, aí vou dizer uma minoria, mas alguns, defendem a ideia de que também caberia revisão criminal na absolvição imprópria. Então, quando nós tivéssemos ali uma sentença de absolvição imprópria, também caberia uma revisão, como eu disse,
para alguns, uma minoria. O que é essa absolvição imprópria? É aquela sentença absolutória, com base no artigo 386, mais uma sentença absolutória que impõe uma medida de segurança, impõe uma sanção. Absolve o réu porque ele não tinha culpabilidade, ele tinha ali uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado que impedia o agente de entender, né, o caráter ilícito do que estava se passando, e nesse sentido, então, ele não pode ter culpa. Se ele não tem culpa, ele não pode ter pena, ele é absolvido. Porém, ele deve submeter a uma medida de segurança. Então, é isso que se dá o nome de absolvição imprópria. E para alguns, então, essa sentença de absolvição imprópria, embora fosse uma absolvição, ela teria uma característica sancionatória, ela está trazendo uma sanção, e por conta dessa característica, então teremos a possibilidade de uma revisão. Então, dizia eu, revisão criminal, sentença condenatória transitada em julgado. Esse é o ponto. Inclusive, é necessário você juntar ali a certidão de trânsito em julgado, hein? Não adianta só mencionar, transitou em julgado em tal data. Não, você tem que colacionar, mostrar ali fisicamente que aquela sentença condenatória transitou em julgado. Quando eu digo que cabe revisão de qualquer sentença condenatória, inclusive da do Tribunal do Júri, é muito interessante a gente falar, né, no sentido do Tribunal do Júri, porque no Tribunal do Júri nós temos um princípio que é o princípio da soberania dos veredictos. No Tribunal do Júri, quem decide se condena ou se absolve são jurados, né, que são tirados do povo, né, o povo que decide. O juiz togado, o juiz que presidiu o julgamento do júri, ele apenas aplica a sentença, ele dá a sentença, porque ele entende tecnicamente, mas ele aplica a sentença, seja absolutória ou condenatória, com base no que foi trazido pelos jurados. Se você tiver um julgamento no júri, aí você apela, cabe apelação, claro, nos termos do artigo 593, inciso 3º do CPP, se você apelar, você pode alegar muitas coisas, mas não pode pedir, por exemplo, para o tribunal absolver, porque o Tribunal de Justiça, a segunda instância, em regra ali do júri, não teria competência para condenar nem absolver ninguém. Por quê? Porque estamos falando da soberania dos veredictos. Então, o máximo que o Tribunal de Justiça poderia fazer seria anular o processo e anular o julgamento e submeter o réu a uma nova sessão plenária, né? Só que tem um detalhe, em termos de revisão criminal, que é o nosso objetivo aqui, o tribunal pode absolver. Então a revisão criminal, pessoal, ela se sobrepõe, a revisão criminal, ela se sobrepõe ao próprio tribunal do júri, não é isso? Então cabe a revisão criminal até para as sentenças condenatórias do Tribunal do Júri, e em grau de revisão criminal, o réu pode até mesmo ser absolvido.